Oiê, eu sou a Sulamita Pereira e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim contar pra vocês, gente, a minha primeira vez indo em um terreiro de Umbanda. E eu nunca imaginei que pisar dentro de um terreiro mudaria tanta coisa dentro de mim, gente. Juro pra vocês. Eu vou contar exatamente tudo que eu senti aqui pra vocês. Talvez fique um vídeo meio longo, mas eu quero ser muito sincera, quero trazer exatamente o sentimento que eu senti e tentar transparecer isso pra vocês da melhor forma e da forma mais sincera possível. Bom, vou contextualizar pra vocês, gente, que primeiro eu recebi um meu chamado, eu falei sobre isso um pouquinho no vídeo anterior, então volta ao vídeo antes de assistir esse completo, assiste o vídeo anterior que eu postei pra vocês semana passada, contextualizando um pouquinho os chamados que eu tive, os sinais de espiritualidade, até de fato ir primeira vez em um terreiro, tá? Diante desses sinais aí que eu contei no outro vídeo, gente, eu acordei, né, o último sinal que eu recebi, eu acordei numa terça-feira, e depois do sonho que eu tive, eu contei no outro vídeo, eu falei, não, hoje eu preciso ir, eu preciso achar um lugar pra mim ir. E dito e feito, eu entrei nas redes sociais, comecei a pesquisar, comecei a perguntar pra pessoas que eu conheço se conheciam algum terreiro também aqui perto, porque na minha cidade eu não sabia de nenhum. Não sabia de nenhum. Eu moro numa cidade muito pequena e eu falei, aqui não tem. E aí eu encontrei um pesquisando no Instagram, numa cidade vizinha, bem próxima daqui, e justamente naquela terça-feira teria gira de esquerda, gente. Quando eu pesquisei que era gira de esquerda, eu falei, meu Deus do céu. E aí começam os questionamentos, né? Começa a dar dor de cabeça, começa o pneu do carro fura, o carro começa a vazar água, a minha filha não quer ficar com a minha mãe, eu não consigo fazer nada durante o dia, foi um dia muito confuso, foi um dia bem complicado pra mim, eu lembro que tava tudo gerando pra mim não conseguir ir. E isso é mais normal do que vocês imaginam, tá? Então, pra você que tá assistindo esse vídeo e tá tentando, querendo começar aí, se prepara que quando os dias que tiver gira, vão acontecer alguma coisa. Mas enfim, conheci essa casa pelo Instagram e aí eu mandei mensagem e, gente, tinha, tipo assim, 2 vagas. E aí eu falei, não, pode colocar meu nome que eu vou. Aconteceu várias coisas pra que eu não fosse. Eu lembro de algumas coisas que aconteceram, mas mesmo assim peguei, fui, estava bem ansiosa, né? Não sabia o que esperar. E, gente, no sonho que eu tive, na madrugada antes desse dia de eu ir, eu sonhei com que eu estava num terreiro muito simples, de parede de cimento, assim, algo muito simples, algo bem pequeno, bem raiz. E quando eu cheguei nesse terreiro, era praticamente igual ao meu sonho. As paredes eram de cimento, era um portãozinho simples, uma casa que se você passasse durante o dia, você nunca ia sonhar que era um terreiro ali. São só 20 consulentes que conseguem passar, são poucos médiuns, a mãe da casa é um amor de pessoa. Sentei ali, fiquei observando tudo, e desde o primeiro momento, gente, eu senti uma energia surreal. Senti arrepios, assim, que eu nunca tinha sentido, uma energia mesmo, e eu tava prestando atenção em tudo. E por incrível que pareça, por muito tempo aparecia vídeos no TikTok sobre entidades, sobre gírias, essas coisas. E eu comecei a ir identificando cada entidade que estava chegando em terra. E tinha entidade que eu nem sabia o nome, mas quando eu olhava, vinha um nome na cabeça. Então eu criei uma identificação muito forte ali por ser gíria de esquerda. Eu não fiquei com medo, fiquei admirada até hoje. Eu sou uma pessoa muito admirada por gíria de esquerda. E deixei o baile ir. Eu fui a 22ª. Eu lembro que eram 20, de 20 a 25 pessoas que atendem lá só. Eu fui a 22ª, fui praticamente a última. E eu passei com Dona Maria Mulambo. A primeira entidade que eu passei foi Maria Mulambo. Hoje eu sei que eu carrego Dona Maria Mulambo do cemitério, então tudo interligou, gente. Assiste outro vídeo pra você entender que tudo tá interligado. E ela me falou coisas que não tinha como ela saber, não tinha como ela saber olhando pra minha cara. Ela me falou questões, assim, muito específicas e que fizeram muita diferença pra mim. E eu lembro de uma coisa que ela me falou, que ela olhou pra mim e falou assim, você não quer trambucar comigo, filha? E aí eu falei, trambucar? Aí, tá.
Falei, não, tal, você entendeu muito. Depois eu fui entender que eu trabalharia como a Maria Mulambo, gente, hoje com a minha Maria Mulambo no cemitério. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu observava muito, foram os atabaques. Eu sempre gosto de observar muito, então eu observava cada um que tocava o atabaque, eu observava o fio de conta de cada pessoa, eu observava quem era o médium, quem era o cambone, que na época eu não sabia que chamava cambone. Então eu observei muito. E cada coisa que eu observava me trazia um arrepio diferente, uma sensação diferente. E isso me criou uma identificação de que era ali o meu lugar. Eu consegui fazer parte de 4 giras desse lugar. Uma de esquerda, uma de baiano, na verdade 2 de esquerda, uma de baiano e uma na encruzilhada, que também foi uma experiência muito louca. Acho que dá um vídeo só disso. Uma gira na encruzilhada que foi, assim, sensacional. E depois uma amiga minha já indicou a casa que eu frequento hoje, que é a Casa Tapuaré, em Ribeirão Preto, do pai Marco de Ogum. E desde então eu não parei mais. Então tô desenvolvendo lá. Fiz minha primeira consulta, trabalhei pela primeira vez essa semana com a minha preta velha. Então estou desenvolvendo em outra casa. Mas eu guardo a admiração e todo o sentimento, a sensação que eu tive dessa outra primeira casa que eu visitei com muito carinho, com muito amor. E nunca vou esquecer dela. E hoje, gente, pensando sobre essas experiências, eu vejo como cada coisa tem o seu momento, como cada coisa tem o seu lugar, a sua hora, como cada coisa veio destinada a acontecer em cada momento. Eu já falei para amigas minhas, que se eu tivesse ido e tido essa experiência com 19 anos, eu não estaria firme como eu estou hoje, com a mente que eu estou hoje, evoluída espiritualmente como eu estou evoluindo a cada dia mais, tendo essa relação com os meus guias, tendo responsabilidade de acender vela, de cuidar no anjo de guarda, cuidar dos meus guias, conversar com eles, saber o nome deles. Então, cada coisa tem o seu tempo. E eu recebo muito esse conselho dos guias até hoje, que nada é no meu tempo, nada é no seu tempo, nada é no nosso tempo, é no tempo que deve ser. A gente veio pra cá destinado a uma coisa, a quebrar padrões, a quebrar traumas, a quebrar coisas de outras vidas que a gente precisa se curar. E não adianta você tentar se curar amanhã, se a sua cura vai vir daqui 3 anos, 10 anos, um mês, uma semana. Então cada coisa tem o seu tempo, tem o seu lugar, tem o seu encaixe. Às vezes a gente não vai entender muita coisa que passa na nossa cabeça. Às vezes a gente vai se perguntar se nossos guias realmente estão com a gente mesmo, se aquilo realmente existe, mas existe. E eles usam justamente desses momentos conturbados, dessas confusões mentais, para ensinar. Então, eu ouvi um marinheiro falando isso uma vez pra mim quando eu combinei, que quando tá bom demais, a gente duvida, e quando tá ruim demais, a gente desacredita. Mas essa é a vida. A gente tem ondas e tem caminhos que às vezes a gente não vai entender, mas que são necessários para nossa evolução. E é tudo e tá tudo bem, gente. Quando a gente para pra entender isso, a nossa vida se alinha muito mais do que a gente ficar pensando toda hora em como resolver problemas que talvez não devem ser resolvidos naquele momento. E é isso, esse foi o vídeo contando um pouquinho da minha experiência da minha primeira vez indo num terreiro. Eu quero saber de você que está assistindo esse vídeo. Me conta aqui como que foi a sua experiência, se você já conheceu, se você desenvolve, se você está há bastante tempo na religião. Se não, se você tem interesse, o que te impede de hoje estar vivendo a espiritualidade de forma livre? É um preconceito? É um medo? Me conta aqui nos comentários e não esquece de me seguir lá nas redes sociais, Sulamita Sais e Tarô das Marias, onde eu faço as minhas leituras de tarô. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, me acompanha aqui que eu compartilho um pouco da minha jornada espiritual dentro da Umbanda, com o meu axé. Compartilho também um pouquinho da minha rotina com a maternidade. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e muita axé e fundamento.